Trabalhar como babá é uma coisa muito comum. Essa profissão faz com que as pessoas adquiram experiências e sejam remuneradas, mesmo que muitas das vezes não sejam oficialmente registradas. Além disso, testa várias habilidades pessoais que possivelmente serão necessárias nas responsabilidades adultas que nos esperam. Não é novidade que para encarar de frente essa profissão é preciso ter muito preparo emocional e físico. Mas alguma vez você já parou para pensar em quantas situações perturbadoras esses profissionais já presenciaram durante suas horas de trabalho? Nesse vídeo serão apresentados relatos de babás que compartilharam abertamente as situações mais assustadoras que já presenciaram quando menos esperavam. Fui babá desde minha adolescência. Um casal que recém tinha se mudado para a mesma vizinhança que a minha entrou em contato comigo várias vezes, dizendo que tinham recebido informações sobre meu serviço e que se interessavam em me contratar por alguns meses, pois estavam procurando uma pessoa de confiança para tomar conta de seu bebê recém-nascido, mas tinham receio de contratar uma pessoa de má índole. Esse mesmo casal começou a visitar frequentemente minha casa, até que aceitei a proposta. No primeiro dia de trabalho, a mulher responsável pela casa me recebeu com todo carinho e disse que seu filho estava no andar de cima, pois tinha acabado de dormir. A instrução primordial que recebi foi que, pelo bebê ter sono leve, ela preferia que eu não fosse até o seu quarto, exceto quando ele chorasse. Entendi a preocupação da mulher, e naquela noite passei horas na sala de estar assistindo TV. Em momento algum escutei o choro do tal bebê, mas mesmo achando estranho, não subi até o quarto. E assim, a história se repetiu até o terceiro dia, em que comecei a achar aquela história muito estranha e subi as escadas, indo escondida e em completo silêncio em busca do bebê. Mas fui surpreendida com um berço vazio. Depois dessa situação, nunca mais voltei para aquela casa, mas me questiono até hoje o motivo pelo qual aquela família me contratou. Minha vizinha uma vez contratou uma babá. Era uma menina que devia ter uns 16 anos, super simpática e disciplinada, o tipo de pessoa que muitos se encantariam sem que ela falasse sequer uma só palavra. Durante o tempo em que a garota passou trabalhando nos meus vizinhos, nunca ouvi nenhum barulho. A situação era completamente contrária de todas as outras babás que já haviam passado pela vida daquela família. Os filhos da vizinha eram completamente arteiros e conseguiam criar confusão em coisas que menos se podia imaginar. Todas as outras babás pediram demissão em menos de um mês de serviço. Mas aquela garota era diferente. Além de manter o controle com os garotos, não emitia nenhum grito de desaprovação nas brincadeiras sem limites deles. Porém, depois de meses de paz, a situação mudou completamente do dia para a noite, quando o garoto de 2 anos acabou fazendo cocô dentro da banheira, e a babá ficou tão enfurecida que forçou o menino a comer suas próprias fezes. Ela, é claro, foi acusada por abuso doméstico e se mudou da cidade sem pensar 2 vezes. Comecei a cuidar dos filhos dos meus vizinhos um pouco antes de fazer 15 anos, pois tinha colocado na cabeça que iria comprar um carro quando tivesse idade suficiente. E para isso, tinha planejado guardar uma quantidade específica de dinheiro por um período de tempo. Um dia, enquanto trabalhava na casa de uma família de renome da cidade, coloquei as 2 garotas que cuidava na cama, desci as escadas e liguei a TV. No mesmo instante, ouvi a voz de uma das meninas e um choro desesperador que pareceu ir do quarto, atravessar o corredor e entrar no banheiro. A menina então fechou a porta do banheiro com força. Corri imediatamente para o andar de cima e tentei girar a maçaneta da porta. Em vão, pois estava trancada.
Chamei diversas vezes pela garota, dizendo que estava tudo bem e que ela não precisava ter medo do que poderia ter sido apenas um pesadelo. Mas ela não respondeu e continuou soluçando enquanto chorava. Nesse momento, fui até o quarto das meninas, onde ambas compartilhavam um beliche rosa, e entrei em pânico quando percebi que as duas irmãs estavam deitadas na mesma posição em que eu havia as deixado, dormindo profundamente. Fui até o banheiro novamente, me aproximei mais da porta. Ainda conseguia ouvir o choro histérico de alguém que continuava preso de alguma forma lá dentro. Corri de volta para baixo, ainda ouvindo o choro. Liguei para os donos da casa, que chegaram depois de aproximadamente 10 minutos. Eles então foram até o banheiro e ouviram também o choro baixo, só que dessa vez a porta não estava trancada. Eles abriram e o choro sumiu instantaneamente quando o pai das meninas virou a maçaneta. Tenho guardado essa história por muito tempo na minha memória e, sinceramente, até hoje me arrepio toda vez que recordo dela. É sem sombra de dúvidas a memória mais vívida de quando eu tinha 13 anos. O primeiro verão em que fui contratada para cuidar dos filhos de uma colega próxima da minha mãe. A responsável pela casa era uma mãe solteira. Vou chamá-la de Ellie. Ela tinha passado por muitas dificuldades durante a vida. O pai da criança tinha abandonado a mulher depois dela ter 2 abortos espontâneos. Eu trabalhava 3 dias na semana, mas às vezes era chamada nos finais de semana quando Ellie queria sair com seu novo namorado. O filho da mulher às vezes se comportava de formas estranhas, mas sempre ignorei e tentei relevar várias vezes. Quando eu o arrumava na cama durante a noite, era chamada minutos depois com ele me perguntando se tinha ouvido alguém falar enquanto eu lia algumas de suas histórias. Mas aquilo nunca fez sentido para mim. Afinal de contas, só havia nós 2 dentro da casa. Uma noite, quando entrei no seu quarto, senti um arrepio esquisito e o menino deu risada, dizendo que eu tinha enfim notado a presença de seus irmãos. Usando um dos maiores truques secretos entre as babás, o suborno, uma mulher convenceu uma garotinha a ir dormir fora de seu horário costumeiro com uma garrafa cheia de leite, para que assim ela conseguisse assistir a um programa de TV sem que fosse interrompida. Depois de horas tentando convencer a garota a tomar o leite, a babá enfim conseguiu o que queria e passou a tarde inteira assistindo TV. Concluiu seus afazeres e, assim que estava indo embora, avisou a dona da casa, que havia acabado de chegar, que sua filha estava dormindo, se despediu e foi embora. O que a mãe da garota não esperava era encontrar sua filha já sem vida na cama, depois de uma forte reação alérgica. A criança era alérgica à lactose. A babá sumiu depois que o caso foi divulgado, e a mãe da garota afirmou que a alergia da menina tinha sido uma das primeiras informações orientadas após a contratação da mulher. Cuidei de 2 garotos terríveis no tempo que ainda era babá. Eles moravam do outro lado da rua onde eu morava. Segundo seus próprios pais, eles nunca foram disciplinados e eram incrivelmente hiperativos e violentos. Por esse motivo, fui avisada de que o serviço seria realmente pesado e que eu deveria ter muita paciência, mas seria recompensada com um salário acima do esperado. Já na primeira semana, o garoto mais novo, que devia ter uns 4 anos na época, pegou um lápis de uma gaveta e esperou o momento exato em que me aproximei para enfiar o objeto na minha testa, logo acima do meu olho com toda a força. A ponta do lápis se quebrou sob a pele e não consegui tirá-la completamente, o que acabou infeccionando e se tornando um ferimento horrível e doloroso. No fim das contas, tive que fazer uma cirurgia que me marcou com uma bela cicatriz. Os pais do garoto pagaram as contas médicas, mas nunca se desculparam. Apenas me disseram que é da natureza dos garotos serem arteiros mesmo. Um dos casos mais assustadores que me assombra até hoje
foi o dia em que os pais da criança que eu cuidava saíram para uma noite romântica de final de semana e eu fiquei sozinha na casa com o filho dos dois. Depois dele ter adormecido, o levei com o maior cuidado para o berço. Mas quando saí do cômodo, fui surpreendida com o garoto chorando descontroladamente. Voltei ao quarto correndo na mesma hora e percebi a sombra do que parecia um brinquedo em formato de palhaço na penumbra que a janela fazia. Entendi que aquele fosse o motivo do desespero da criança, então procurei o brinquedo e o cobri com uma manta. Assim que os donos da casa chegaram, avisei que tudo tinha ido de acordo com o combinado e que tinha gostado bastante de ser prestativa para aquela família. A única coisa que tinha acontecido fora do comum era o brinquedo de palhaço que tinha assustado o bebê. Quando falei isso, os pais se olharam assustados no mesmo instante, dizendo que era impossível ser verdade o que eu estava dizendo. Afinal de contas, nunca haviam comprado um brinquedo daquele tipo, pois o marido tinha fobia de palhaços. Até a próxima. Obrigado.